Boa noite. Mais uma vez estamos aqui neste ambiente virtual, graças ao bom Deus. Mesmo em confinamento, distantes do nosso convívio e dos trabalhos normais na nossa igreja em Valinhos, nós estamos aqui reunidos neste ambiente mais uma vez para louvar aquele que é merecedor de todo louvor, toda honra e toda glória, ao soberano Deus. E nesses momentos onde nós vivemos tanto caos, problemas de pandemia, problemas políticos, muitos homens colocados à prova com a sua conduta, aonde nós podemos encontrar paz? Aonde realmente nós devemos depositar todos os nossos anseios, as nossas esperanças? Nós temos, sim, aonde depositar os nossos anseios e as nossas esperanças. Nós devemos depositar na soberania do nosso grande Deus. E a liturgia nesta noite justamente se dirige a onde encontrarmos a verdadeira paz. E neste momento eu o convido a cultuar ao nosso Deus com leituras bíblicas, hinos e cânticos espirituais e com a palavra do nosso bom Deus através do reverendo Ricardo Moura. Neste momento eu convido você a acompanhar na sua tela a leitura da Bíblia Sagrada que se encontra lá em Mateus. No capítulo 10 nós leremos dos versículos de 25 até o 34. Acompanhe aí com a leitura no seu vídeo. Leiamos. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamar o Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Uma palavra dura, direta do nosso Senhor Jesus, nos instruindo quanto à nossa importância. Somos a coroa da criação. E muitas vezes nós nos distanciamos dessa realidade e ficamos inseguros e ficamos buscando paz onde realmente não interessa. Nós devemos realmente confiar no Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor neste momento com o hino 120. Louvemos. Careço de Jesus, de ti, meu Salvador, somente a tua voz tem para mim valor. De ti, Senhor, careço do teu amparo sempre. Oh, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, unido a ti, Senhor. Pecado e tentação não mais terão vigor. De ti, Senhor, careço
Jesus. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Oh, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, viver desejo ali, ligado mais e mais, ó Salvador, a ti. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Oh, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Amém. E agora, nesse momento, vamos orar ao Senhor, uma oração de arrependimento. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus maravilhoso, Deus supremo, Deus onisciente, onipresente, nós louvamos e bendizemos ao Senhor e agradecemos a Deus por mais um dia de vida, porque o Senhor tem nos dado ar para respirar. E nós te louvamos, Senhor, nós te glorificamos por tudo, porque tu és um Deus bom que tem cuidado do seu povo. Muito obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, somos falhos, somos pecadores e carecemos, ó Deus, da tua misericórdia. Por isso, ó Deus, nós nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos ao Senhor, pedindo ao Senhor a tua misericórdia, o teu perdão, clamando ao Senhor, ó Pai, a tua graça sobre as nossas vidas, porque sem o Senhor nada somos, nada podemos fazer, sem o Senhor não existimos, ó Pai. Nos arrependemos, ó Deus, porque somos tão falhos, tão pequenos. Ó Deus, diante de qualquer problema, às vezes esquecemos o tamanho do nosso Deus. Um Deus soberano, um Deus grande, um Deus que está no controle de todas as coisas e que pode todas as coisas. Ó Pai, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes somos falhos, somos fracos, somos medíocres, hipócritas, ó Pai. E temos falhado para com o Senhor. Oh Deus, vem com a tua misericórdia sobre o teu povo. Nos ajude, Senhor, a cada dia nos arrepender verdadeiramente, ó Deus, e nos declararmos dependentes do Senhor. Nós carecemos, ó Deus, da tua misericórdia, Pai. Nós carecemos, Senhor, do teu perdão, do teu agir nas nossas vidas, meu Deus. Visita cada coração, Senhor, nessa hora. Transforma, Senhor, o que precisa ser transformado. Ó Deus, faz a tua obra em nós, ó Pai. Mesmo diante de tantas lutas que temos passado, o Senhor é o nosso general. E o Senhor tem a vitória nas tuas mãos, ó Pai. Que nós possamos crer a cada dia, ó Deus querido, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor comanda todas as coisas. Senhor, nos arrependemos, ó Pai, por tantas falhas, às vezes cometida por nós. Tem misericórdia, Senhor, e vem com o teu perdão, vem com a tua graça, vem, Senhor, sobre nós com teu Espírito Santo e nos reveste, Senhor, para que possamos estar alegres, mesmo mediante qualquer situação. Estarmos gratos a Ti, mesmo mediante qualquer situação, porque o Senhor é Deus. Ó Deus, tem misericórdia. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Perdoa, Senhor. Ó Deus, as nossas falhas. Nos arrependemos diante do Senhor, ó Pai. Clamamos ao Senhor. Vem, ó Deus, vem com Teu Espírito Santo nos ajudar a cada dia a louvar, exaltar e glorificar o Teu santo e poderoso nome. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, porque mesmo em meio às nossas dificuldades, às nossas falhas, o Senhor tem estado conosco. E podemos ver o agir do Senhor, o cuidado, o amor do Senhor por a cada um de nós. Nós te louvamos e bendizemos, e te agradecemos e declaramos a nossa dependência diante do Senhor. Em nome de Jesus, amém.
Muitos homens procuram a paz neste mundo e procuram em locais, em pessoas realmente que não vão trazer a verdadeira paz. E quando, continuando a nossa liturgia, nos deparamos com essa questão, aonde encontrar a paz, a resposta é latente e está escrita em vários trechos da Bíblia. Nós encontramos paz no relacionamento com o nosso Deus. E quando nós encontramos realmente a paz nesse relacionamento, nós ficamos alegres. E a Bíblia nos instrui a isso de uma forma muito incrível, quando nós lemos lá em Filipenses, no capítulo 4, dos versículos de 4 a 13. E eu convido você a lermos juntos este texto. Acompanhe aí no vídeo a leitura. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo nos dá uma lição incrível a respeito de nós estarmos sempre firmes no Senhor, alegres em qualquer momento, seja em momento de escassez, seja em momento de abundância. Tudo deve nos alegrar, porque todas as coisas estão sob controle do nosso bom Deus. Vamos louvar mais uma vez com o hino 128. E agora oremos com o reverendo Ricardo Moura, uma oração de intercessão. Feche os teus olhos e oremos juntos. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados terrenais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação.
meus temores, toda minha imperfeição. Ele escuta com paciência essa triste confissão, com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quando será a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus, provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. E agora oremos com o Reverendo Ricardo Moura, uma oração de intercessão. Feche os teus olhos e oremos juntos. Deus amado, nós estamos diante de Ti, reconhecendo que precisamos de Ti, entendendo a Tua grandeza e também entendendo que Tu és um Deus próximo, que participa ativamente de nossas vidas. Por isso, ó Deus, nós colocamos nosso país na Tua presença, no controle e nas ações que precisam ser feitas quanto a essa pandemia que temos vivido, pedindo pelos governantes para que tenham sabedoria e um coração voltado a Deus, para o bem do próximo, para questões que vão além de suas vaidades. Abençoe também a Tua igreja, Senhor, para que esteja atuante nessa sociedade, levando a Tua mensagem, levando conforto e também com ações e disposições que abençoem. Abençoe, Senhor, os nossos idosos, na sua fragilidade, aqueles irmãos que já têm doenças e dificuldades, que as predisponham, Deus, a uma gravidade maior a essa doença. Tem misericórdia, Senhor, abençoe-os, ajude aqueles que têm passado por momentos de aflição, de ansiedade, de tristeza. Encha-os com a Tua verdade e conforte seus corações com o Teu ser. Te pedimos, ó Deus, por aqueles que estão doentes. Ó Deus, muitos com essa doença, outros, ó Pai, que com tantas outras dificuldades de saúde, têm tido dificuldade para tratarem suas doenças, Senhor. Ó Deus, dá sabedoria àqueles que estão dirigindo o sistema de saúde, que estão cuidando, ó Pai, das cirurgias, dos tratamentos, Senhor, para que pessoas não venham a sofrer ainda mais, ó Pai, por causa da pandemia. Te pedimos, ó Deus, pelos médicos, te pedimos, Senhor, por aqueles que estão na linha de frente, os enfermeiros, os técnicos, os faxineiros, ó Deus, dos hospitais, pessoas, ó Pai, que estão lidando, Senhor, com situações de tanto risco todo o tempo. Ó Deus, estende a Tua mão de graça e misericórdia sobre as suas vidas. Ó Deus, também traz o tratamento, ó Deus, traz uma solução, traz a cura, Senhor, para essa doença. Abençoe a mente daqueles que têm trabalhado, tratado, pesquisado, Senhor, para que o quanto antes possamos cuidar dessas vidas, sarar essas feridas,
e retornar a Deus as nossas vidas, ó Pai, se assim for da Tua vontade. Estende a Tua mão de graça e misericórdia sobre nós, ó Pai, nós te imploramos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Temos visto durante esta liturgia de hoje à noite locais onde nós podemos encontrar a paz e formas de encontrarmos a paz. Uma delas foi na soberania de Deus, outra no relacionamento com esse Deus maravilhoso. E neste momento, nós também temos como ponto principal encontrar a paz no arrependimento. Quando o servo do Senhor se arrepende daquilo que ele faz, ele encontra uma paz, porque ele deposita no nosso Senhor Jesus, aos pés da cruz, tudo aquilo que lhe pesa as costas. E Cristo veio ao mundo justamente para nos dar a oportunidade de nos arrependermos e sermos libertos deste peso. E aí finalmente encontrarmos essa paz. Nesse texto que leremos agora no livro de 2 Coríntios, no capítulo 7, nos 10 primeiros versículos, nós veremos como o apóstolo Paulo se refere a este arrependimento como sendo uma forma de encontrarmos a verdadeira paz. Leiamos juntos, acompanhe o texto aí no seu vídeo. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a vossa santidade no temor de Deus. Acolhei-nos em nosso coração. A ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração para, juntos, morrermos e vivermos. Muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Porque, chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo. Embora já me tenha arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora, me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que, de nossa parte, nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Vamos louvar ao Senhor com alguns cânticos espirituais. Eu convido você a declarar que Deus tem poder para nos salvar. Jesus é o caminho para o arrependimento e a verdadeira felicidade e paz. Vamos louvar ao Senhor? Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre o autor da salvação.
Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceita com meus erros, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego para seguir teus passos. A ti me rendo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo promove as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém. Jesus Cristo sobre a morte venceu. E quando nós depositamos todos os nossos pesares aos pés da cruz, nós realmente sentimos a verdadeira paz. Vamos declarar agora que nós temos livre acesso a esse Deus. Não somos nada diante do poder do Senhor, mas nós temos o privilégio de acessarmos ao Pai e declararmos que nós queremos realmente confiar nele. Queremos que Ele cure as nossas feridas, sare as nossas dores e nos livra-nos das cadeias que nos prendem. Vamos louvar ao Senhor com este cântico Livre Acesso. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Isso através do teu Filho amado Jesus, através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através teu Filho tenho livre acesso a ti, que
que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Vamos louvar mais uma vez, declarando: Senhor, eu não sou nada diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Oh, deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Vamos orar ao Senhor, agradecendo por tudo aquilo que Ele tem feito e permitido em nossas vidas. E pedindo também que Ele nos ilumine ao reverendo Ricardo Moura, para recebermos esta palavra, que ela conforte e que ela instrua os nossos corações e mentes. Oremos. Santíssimo Deus, onipotente de força e misericórdia, ceda-nos hoje a imensidão do seu amor e a presença em cada um de nós neste momento tão difícil que hoje enfrentamos. Sei que conseguiremos vencer e que teu manto sagrado nos acoberte. Afasta de nós o medo, pois confiamos em ti, que o Espírito Santo nos resplandeça e permita-nos sentir a tua presença e grandiosidade. A tua palavra é arma e poder, e somente o Senhor pode nos dar a vitória. Liberta o teu povo desse mal, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo estará em paz. Senhor Deus, graça te damos por tudo e por todos. Ó Deus, abençoe a nossa igreja e que tão logo podemos estarmos juntos novamente. Nós oramos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, então, o sermão dessa noite, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 42. Livro de Jó, capítulo 42. A palavra do Senhor nos diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor:
Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Queridos irmãos, nós estamos em tempos buscando paz, em tempos de busca de uma tranquilidade, ou de reavermos aquele conforto quando não passávamos por essa pandemia, não passavam por circunstâncias de o tempo todo termos de tomar cuidados, preocupados com quem conversamos, em quem tocamos ou no que tocamos. Tempos esses difíceis, obviamente, porém, tempos em que por muitas vezes procuramos paz e queremos encontrar essa paz em coisas que as Escrituras ensinam que não existem paz. E o pior, por muitas vezes nos sentimos em paz com essas coisas. E aí entendemos quando Jeremias falava de falsos profetas que diziam paz, paz, onde não há paz. Precisamos buscar as Escrituras e entender para onde elas nos direcionam, a fim de que encontremos essa paz. Para não pensarmos que a ciência nos trará paz, que o fato de que essa pandemia simplesmente passou e que isso vai nos apaziguar novamente, ou uma falsa sensação de segurança, com promessas vazias, não fundamentadas na palavra de Deus, de que Deus vai nos livrar dessa doença e de tantos outros problemas, como se crentes não morressem doentes, não morressem com a violência de velhos, enfim, como qualquer outra pessoa. Então, quando nós olhamos aqui para Jó, podemos entender onde encontramos paz. Onde podemos, conforme as Escrituras, apaziguar nossos corações. Demonstrar que entendemos os caminhos de Deus e dessa forma tranquilizar nossos corações. Portanto, Jó nos ajuda aqui a encontrarmos esse caminho de paz. Lembremos de sua história, lembremos que ele foi um homem que encontrou das circunstâncias muito piores do que nós temos tido. Porque se formos olhar bem, nós estamos ótimos. Estamos presos em nossas casas, com nossos aparelhos, com nossa internet, com nossos confortos, com comida na geladeira, com meios de nos comunicarmos com as pessoas a quem amamos. E também desfrutando da palavra de Deus, tendo meios virtuais para que possamos estudar a palavra, orar com os nossos irmãos. Pode não ser a melhor forma de vivenciarmos a união com os nossos irmãos, mas é uma realidade. Mas são contatos reais, ainda que não físicos. Enfim, nós estamos muito longe da situação de Jó. Um homem que perdeu filhos, bens, que tinha amigos que era melhor não tê-los, que colocavam sobre ele um peso que não lhe pertencia, tentavam explicar a situação, buscando falar de coisas que não sabiam. Aliás, é o que nós vemos muitas vezes, irmãos que tentam dar explicação para essa situação que nós estamos vivendo, sem que Deus tenha revelado especificamente o que está acontecendo. Irmãos que tentam dar explicação, sem que Deus tenha de fato descrito na Escritura, com toda a certeza, sem sombra de dúvidas, os tempos que nós passamos. Esses eram os amigos de Jó. E precisamos ter esse cuidado. Nós não podemos ler o livro de Jó como se todo ele fosse uma revelação da vontade e do entendimento da coisa. O livro de Jó, em grande parte, é uma exposição do que os amigos de Jó falavam, do que os amigos de Jó entendiam da situação.
Então precisamos separar o que é contado como o fato do que ocorreu com Jó, entender o que contou-se sobre o diálogo dos amigos de Jó para Jó, ou seja, essa é a compreensão deles acerca da situação, e compreendermos de fato o que está sendo exposto como sendo a palavra de Deus, aquilo que Deus realmente diz, aquilo que Deus realmente ensina na Escritura. Precisamos dessa compreensão para que o livro de Jó não se torne uma confusão, porque o que foi descrito em vários capítulos, de repente, do capítulo 38 em diante, começa a ser contrariado, porque Deus começa a falar mais diretamente com Jó. Então, tenha cuidado na hora de ler Jó, para que essas questões fiquem claras diante dos seus olhos. E é importante que compreendamos que quando chega o capítulo 42, o diálogo entre Jó e Deus já avançou grandemente. Mas algo não ocorreu antes disso, que foi uma explicação para Jó de qual a razão de tudo aquilo ali. Entenda que nós estamos vendo um homem que se volta para Deus, tendo o seu coração transformado, tendo o seu entendimento transformado, sem que aquele diálogo inicial do capítulo 1, entre Satanás e Deus, lhe fosse contado. Jó não sabia, Jó não compreendia, Jó não tinha ainda o entendimento do que acontecia com ele, e Deus não lhe contou. Deus não lhe disse que Satanás levantou-se contra Jó, querendo acusar de Jó de ser fiel, tão somente porque Deus o enchia de bênçãos. Então Deus mostrou o seu poder, dando a Satanás a possibilidade de que ele tirasse essas bênçãos, seus filhos, seus bens e sua saúde, e que ainda assim Deus o sustentaria. Ainda assim. E mais, o peso que seus amigos colocaram sobre ele, dizendo que Jó muitas vezes deveria ter pecado, e por isso Deus pesava sua mão sobre ele. Por isso Jó tantas vezes questionou no livro: o que eu fiz de bom, porque o que eu fiz de mal, aliás, o que está acontecendo? Eu sondo meu coração, eu sondo minha vida, e não encontro razão para que eu esteja passando o que eu estou passando. As dúvidas tomaram conta do coração de Jó. Mas nos capítulos finais, nós vemos que Jó encontrou paz. Veja, ele encontra paz. Ele ainda não havia encontrado a cura. Ele ainda não tinha tido a sua sorte mudada. Perceba isso. O que nós estamos lendo aqui é um homem que ainda está na situação que tanto o afligiu, mas a sua perspectiva mudou, o seu coração mudou, não a circunstância. E ele encontrou paz nesse momento, ele encontrou paz nessa situação. Como que ele encontrou paz? Jó encontrou paz na soberania de Deus. Jó encontrou paz na soberania de Deus. O texto fala da resposta que Jó deu ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. A soberania, a grandeza do ser de Deus enche os olhos de Jó e faz Jó compreender que ele está nas mãos do Senhor. Quando Jó contempla o ser de Deus, ele entende que Deus pode tudo quanto quer. E Jó percebe que sua saúde, seus filhos, seus bens, a sua situação é muito pequena diante da grandeza de Deus. Ele se percebe nas mãos do Senhor. Ele não simplesmente entendeu que há um plano para tudo aquilo ali, há um ensino para tudo aquilo ali. Ele simplesmente reconhece o direito de Deus de fazer o que quer de sua vida.
E ele reconhece que quando ele questionava a Deus, quando ele tentava entender as circunstâncias, quando ele dava ouvidos aos seus amigos, na verdade, era uma falta de conhecimento que encobria o conselho de Deus. Era uma falta de entendimento que o afastava ainda mais da verdade de Deus. Tome cuidado com as explicações. Tome cuidado com tentar entender o que está encoberto, porque muitas vezes as nossas explicações, as nossas tentativas vão encobrir ainda mais a verdade, vão trazer ainda mais peso à circunstância. Reconhecer a soberania de Deus e que tudo está nas mãos de Deus foi suficiente para Jó, para que ele começasse a aquietar o seu coração e entendesse que sua vida está nas mãos do Senhor. E que se a declaração inicial, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, era uma expressão verdadeira de fé. Mas o que teria acontecido com Jó? O que acontece com Jó é o que acontece com todos nós. Quando a circunstância fica complicada por muito tempo, nosso coração vai se abatendo, nossa energia vai diminuindo, o nosso vigor vai se esfarelando. E sucumbimos muitas vezes ao sofrimento, aos questionamentos e às dúvidas. Não somos diferentes de Jó. E com certeza em situações difíceis de nossas vidas, nós somos capazes de compreender por que um homem que tem declarações tão poderosamente piedosas, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, Deus tem nos dado o bem, não receberíamos também o mal de suas mãos, mas que com o tempo vai se esfarelando isso e a dúvida vai adentrando o seu coração. Nós podemos entender Jó, sabemos que as circunstâncias difíceis apertam os nossos corações, nos fazem duvidar. Quantas vezes diante dos nossos sofrimentos nós pensamos até ou que Deus nos abandonou ou mesmo que Ele não existe. Podemos compreender Jó e entender como o seu coração vai se afastando daquelas realidades iniciais que ele muito bem colocou. Mas como ele reencontrou isso? Foi na compreensão de que Deus é soberano. Nosso Senhor Jesus é a presença da soberania de Deus na história, fazendo com que toda a obra que foi feita por Satanás, que foi recolocada geração após geração com nossa pecaminosidade, Jesus é a soberania de Deus que vem desfazer essa obra. E é interessante que Jesus não tranquiliza o nosso coração dizendo: tenham paz, Deus vai manter as suas vidas confortáveis, tenham tranquilidade, doença alguma vai lhe abater, fiquem bem, fiquem sem medos e temores, porque o Senhor os protegerá de todos os inimigos. Não! Ele disse que veio trazer a espada e não paz. Ele deixou claro que a sua presença aqui traria conflito. No mundo caído em pecado, a presença de um Deus santo não pode trazer tranquilidade, traz guerra, traz luta, porque Deus não deixa o mundo caído em pecado em paz. E porque um mundo que odeia a santidade de Deus não vai reagir bem com a presença de Deus. Mas então como ele tranquilizou os discípulos? Os lembrou que até os fios de nosso cabelo estão contados. Que não há um pardal sendo vendido na feira que não tenha sido cuidado de Deus. Que tudo está nas mãos do Senhor. A soberania de Deus, o controle de Deus das circunstâncias deveria trazer essa paz em nosso coração. Saber que não há doença, não há pandemia que faça com que o mundo se dirija para longe das mãos do Senhor. E que, portanto, o fato de vivermos numa situação diferente não significa que Deus abandonou o seu trono. A soberania de Deus deve aquietar o seu coração.
Porque foi ali que Jó encontrou paz. Não foi numa explicação, não foi ao entender a situação. Explicações não aquietam o nosso coração. Não adianta você explicar a razão porque o filho de uma mãe e de um pai morreu. Isso não vai aquietar seu coração. Não adianta você tentar explicar para uma pessoa porque a sua doença lhe causa tantas dores. As dores não vão diminuir. Mas um coração que crê verdadeiramente no Senhor encontra paz quando vê que Deus é soberano e se submete a esse Deus. Uma outra forma como Jó encontrou paz é no relacionamento com Deus. Jó encontrou paz no relacionamento com Deus. A palavra de Deus diz: escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. E eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Agora Jó se vê verdadeiramente na presença de Deus. Mas não porque Deus antes estava ausente, mas porque a sua falta de compreensão o impedia de perceber a grandeza da presença, do poder e do controle de Deus sobre sua vida e sobre todo o cosmos. Com a sua compreensão renovada, com o entendimento da soberania de Deus, agora Jó percebe que o seu relacionamento permanece o mesmo. Deus continua presente, ele é que estava ausente com a sua compreensão deturpada. Mas agora, com o seu entendimento, ele percebe que aquilo que ele conhecia só de ouvir, isso significa que era um conhecimento fraco, não havia um relacionamento verdadeiro. Agora Deus está ao alcance de seus olhos, porque agora há um relacionamento verdadeiro. Agora Jó sabe diante de quem ele está, ele entende essa grandeza de Deus e a pequenez de sua vida. Ele sabe que está se relacionando com Deus, que Deus não o abandonou, que Deus não mudou a sua forma de olhar para a sua vida. Ele entende que não há algo a ser feito de sua parte para que Deus mude os seus planos, porque ninguém pode mudar os planos de Deus, ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Quando toda essa realidade adentra sua mente, Jó agora percebe-se num relacionamento com Deus. E agora ele não faz mais questionamentos com Deus, como quem tentando colocar Deus contra a parede para afastá-lo dos seus sofrimentos. Não, agora os questionamentos de Jó diante de Deus é: eu quero que tu me ensines. Porque se o simples conhecimento de sua soberania já mudou minha perspectiva, quanto mais as riquezas do seu conhecimento vai me fazer adentrar ainda mais a sua presença. E a minha doença se tornará pequena, as minhas perdas se tornarão simples perdas diante de tão grande que tu és. Temos de entender a realidade de que a presença de Deus, o conhecimento de Deus, o relacionamento com Deus, que se inicia numa mudança de mente, que isso nos traz paz. Uma paz que excede todo o entendimento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele nos motiva a colocarmos diante de Deus todas as nossas ansiedades. Coloque diante do Senhor. Torne conhecida diante de Deus toda a sua ansiedade. Veja que assim como Jó, Paulo não ensina que, olha, Deus vai ouvir as suas ansiedades e vai resolver todos os seus problemas. E aí você vai ter razões para ficar tranquilo, de modo algum. O que Paulo está nos motivando a termos um relacionamento com Deus, ao levarmos nossa súplica diante de Deus, estamos nos colocando no relacionamento com Deus. A oração é relacionamento, não é acontecimento, não é mover o coração de Deus. E temos de compreender, para que não queiramos usar a nossa oração como uma alavanca para mover o Senhor, como uma moeda de troca para fazer com que Deus
atenda às nossas vontades. Não faça isso. Oração é relacionamento. Oração é de entrar diante de Deus, reconhecendo que dependemos de suas mãos, reconhecendo que precisamos dele, que todo o bem vem dele, que toda a história, a existência vem dele. Ele é o soberano Criador. E aí sim a paz que excede todo entendimento estaria em nosso coração. Costumamos parar aí, mas o texto continua nos ensinando não somente tirarmos as nossas ansiedades e colocarmos na presença do Senhor. Paulo nos ensina que então, ao tirarmos as nossas ansiedades e colocarmos diante de Deus, deveríamos assim também adentrarmos nossa mente com todo o conhecimento, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é de boa fama. Perceba, não basta esvaziar-se de suas ansiedades, encha-se com as coisas de Deus. E aí poderemos nos alegrar no Senhor. E aí compreenderemos como é que o homem que esteve na fartura e na escassez, em tempos de paz, em tempos de guerra, sendo exaltado ou sendo humilhado, como um homem desses pode dizer: tudo posso naquele que me fortalece. É porque ele não só levou isso diante de Deus, mas também porque diante de Deus, ao ser ensinado pelo Senhor, ao receber a revelação de Deus, ele enche sua mente, ele enche seu coração com as coisas do Senhor. E de repente, seus sofrimentos se tornam pequenos, porque ele percebe que o soberano Deus tem não só sua vida, como daqueles que os perseguem, em suas mãos. Deus não tem só a sua vida em suas mãos. Deus tem todo o cosmos. Deus tem essa doença em suas mãos. Deus tem cientistas em suas mãos, governantes em suas mãos. E deveríamos encher nossas mentes com a verdade de Deus, ouvir o que o Senhor nos ensina, para que enxerguemos verdadeiramente o Senhor, que paremos de tentar desvendar os mistérios de Deus e passemos a usufruir da revelação de Deus. O que Deus revelou de si, o que Deus revelou de sua soberania, o que Deus revelou de nossas vidas, o que Deus revelou da história. Ele não revelou detalhes, ele não revelou especificidades, mas ele deixou claro que há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Ele deixou claro que Cristo veio no momento que estava planejado, que toda a história tem sido planejada para convergir a Cristo. Ele deixou revelado que Jesus vai voltar e vai colocar um ponto final nessa história, que céus e terra serão renovados. Esses são os padrões para entendermos a história. Essa é a revelação de Deus que deve avalizar os nossos olhos e nos fazer compreender a nossa existência como parte do plano de Deus e nos fazer descansar. Quanto mais somos ensinados pela palavra de Deus, quanto mais contemplamos o ser de Deus, quanto mais nos relacionamos com o Senhor, seremos capazes de encontrar paz, mesmo que a morte seja uma possibilidade. Mesmo que a morte seja uma possibilidade. E que, de fato, numa realidade de pecado e caída como nós estamos, ela é basicamente uma certeza. Não foi o Covid que inventou a morte. Não passamos a morrer depois que esse vírus saiu da China e se espalhou pelo mundo. A verdade é que o ser humano sempre morreu. O vírus não mudou a nossa realidade. Ele não mudou a brevidade da nossa existência. E tampouco mudou as verdades de Deus, através das quais você pode estabelecer um relacionamento com Deus e encontrar paz. Mais do que ouvir o Ministério da Saúde, o que um governador diz, o que seu amigo da esquina diz, o que um youtuber diz. Ouça a palavra de Deus, busque a palavra do Senhor, e você vai perceber que, na verdade, nada mudou.
o soberano Deus continua se revelando e nos ensinando. Aquele que ouvir vai poder se relacionar com Ele e entender como homens sofredores, perseguidos, alcançavam uma paz que excede todo o entendimento. Em último lugar, Jó encontrou paz no arrependimento. Que coisa tremenda! Diz o texto: pois me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Qualquer um de nós, ao ver os outros sofrerem, nós temos uma tendência de sermos coniventes, indulgentes, passar a mão na cabeça, compreender, não, eu te entendo, você está sofrendo. Jó, quando ele percebe a grandeza de Deus, quando ele começa a ouvir o ensino de Deus e a entender toda essa realidade, ele percebe a sua própria pecaminosidade. Nossos sofrimentos não nos isentam da culpa de nossos pecados. Nossos sofrimentos não nos isentam de ignorarmos muitas vezes a revelação de Deus e deixarmos de lado os ensinos de Deus e praticarmos o que é mal. A palavra de Deus não deixa espaço para vitimismos. E Jó compreendeu que mesmo perdendo filhos, bens, saúde, e ainda tem uma bela corja de amigos que só atrapalhavam e não ajudavam, que ao invés de consolar e lhe dar conforto, traziam ainda mais peso sobre as suas chagas. Jó percebe que nada disso o exime de ser um pecador, de ignorar o que Deus revelava de si e de ter uma compreensão errada da situação. Porque ele queria entender a vida a partir dele mesmo e não a partir daquele que a criou. Porque ele queria entender Deus a partir de seus sofrimentos e não seus sofrimentos a partir de Deus. Ele começa a compreender que a sua perspectiva errada da situação era seu pecado. O arrependimento é necessário para que mudemos o direcionamento dos nossos pensamentos. Pensamos muitas vezes em arrependimento no sentido de parar de praticar algo visivelmente errado. Mas o arrependimento já se inicia quando o nosso coração muda os seus parâmetros, muda os seus paradigmas e passa a se adequar ao que Deus nos revela. Aí o arrependimento começou. E a postura de Jó mudou quando o seu entendimento mudou. Ao invés de questionar a Deus, agora ele se humilha na presença de Deus, se lança ao pó e se arrepende grandemente. Arrependimento. Quando nos arrependemos dos nossos pecados, passamos a gozar de um relacionamento verdadeiro com Deus, com um Deus que não tem por inocente o pecador e que, portanto, toda forma de compreensão humana que ignora o pecado é rejeitada por Deus, mas toda forma de entendimento humano em que o ser humano reconhece a sua pecaminosidade, isso produz vida diante de Deus. É o que Paulo nos fala, segundo os Coríntios, como lemos aqui. Esse arrependimento é para a salvação, essa tristeza que há em nosso coração quando nós encaramos a nossa realidade, quando nós encaramos a realidade dos nossos pecados. Essa tristeza produz vida. A disciplina de Deus é assim. Em princípio parece algo duro, difícil, amargo, mas que produz bons frutos, como diz o autor de Hebreus. A disciplina de Deus é boa, porque nos coloca em nosso lugar. Não pense que seu sofrimento pode ser desculpa para o erro, para o pecado, para uma revolta. Já que eu não posso ir à igreja, eu também não vou ler a Bíblia. Já que eu não posso sair de casa, também eu não vou mais orar. Já que eu estou nessa situação, então eu posso cometer um pecadinho aqui, um pecadinho ali. E nós, malandrosamente, criamos uma argumentação em nossos corações que justifique um pecado, que justifique o erro.
que justifique que abandonemos as coisas de Deus, que questionemos a Deus, como se Deus tivesse prometido e garantido a nós uma vida confortável. Não. Não, meus irmãos. Isso é justamente o caminho oposto da vida, é o caminho da morte. Um caminho que não tem arrependimento vai ser um caminho que encontra uma tristeza para a morte. A alegria de uma vida levada como se deseja, mas que ao final, quando se depara com o julgamento de Deus, a tristeza toma conta, porque a condenação é a morte. Diferente de uma vida de arrependimento, de uma vida que reconhece o seu lugar, que reconhece a sua posição diante de Deus e sabe que por mais sofredor que eu seja, eu devo toda a honra, toda a glória e todo louvor ao meu Senhor. Encontre paz no arrependimento. Refaça o seu pensamento nesses dias. Quantas vezes a falta do entendimento de que Deus é soberano, de que Deus é o Senhor de sua vida, o quanto muitas vezes você esquecer que se Deus é capaz de nos livrar dos nossos pecados, que essa doença não é nada. Quantas vezes você deixou de lado as promessas de Deus, quantas vezes você ignorou a grandeza do que nos aguarda na vida eterna. Você tem muitas vezes murmurado, reclamado, temido, deixado o medo tomar conta do seu coração. Você tem deixado a ansiedade dominar a sua existência, simplesmente porque o conforto acabou, porque na verdade o seu coração está firmado em sua própria vida e seu próprio conforto. Arrependa-se. Arrependa-se e entenda que a sua vida não é nada diante de Deus, mas ainda assim, no seu amor eterno em Cristo Jesus, Ele se propôs a te amar e a te resgatar da morte para a vida, das trevas para a sua maravilhosa luz. O arrependimento nos ensina que a luz no fim do túnel não é uma cura. A luz no fim do túnel não é a passagem dessa pandemia. A luz no fim do túnel não é a melhoria na economia. A luz no fim do túnel é quando o Cordeiro de Deus descer dos céus em poder e glória, e todo joelho se dobrar, e toda língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Somente aqueles que estão arrependidos amam essa mensagem e desejam esse grande dia. Arrependa-se. Arrependa-se de um coração que não crê nas promessas, de um coração que abandona o ensino bíblico, de um coração que prefere enxergar a vida a partir de si e não a partir de Deus. Arrependa-se e entenda como Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus quer me dar tempos de paz, Ele me dá. Se Ele quer me dar tempos de fartura, Ele me dá. Mas se Ele quer perseguição, se Ele quer a escassez, assim Ele o fará. Porque Deus pode todas as coisas. Veja, meus irmãos, onde encontramos paz. E veja que só depois de Jó dizer isso, lá no verso 10, é que a palavra de Deus vai nos dizer: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Veja que impressionante. Aquele que receberia conforto dos seus amigos e recebeu acusações, ainda doente e sofredor, mas com a mudança completamente nova de perspectiva, é colocado como intercessor daqueles seus amigos saudáveis nos corpos, mas suas mentes totalmente dominadas por ensinos errados. Porque Deus antes disse que só perdoaria, só não poria suas mãos sobre os amigos de Jó se Jó intercedesse por eles. E o sofredor Jó intercede, como Cristo, o nosso servo sofredor, o nosso Redentor. A nossa oferta diante de Deus sofreu por nós e intercede por nós.
moído pelos nossos pecados, como Jó aqui estava moído pelos seus sofrimentos, mas ainda assim intercede. Isso é um tipo do nosso Senhor Jesus, aquele que demonstra que o nosso relacionamento com Deus, que a vida eterna, que a paz eterna, que a alegria eterna está num caminho do conhecimento de Deus, de um relacionamento com Deus e do arrependimento. Porque aqueles que estão em Cristo, arrependidos de seus pecados, têm agora a promessa da vida eterna e razões eternas para se alegrarem. Tem a paz no nosso intercessor Jesus, aquele que sofreu e morreu na cruz, aquele que nos dá a paz que excede todo o entendimento. Vamos orar. Deus amado, nós louvamos e bendizemos o Teu nome pela Tua palavra, pela vida de Jó, mas principalmente, ó Pai, te agradecemos porque não passamos, na maioria de nós, os sofrimentos que ele passou para aprendermos. E ajuda-nos, ó Deus, a aprendermos com o seu sofrimento. E assim encontremos paz no teu ensino, encontremos paz no que a tua palavra nos expõe. Deixemos de murmurar, nos arrependamos dos nossos maus caminhos e passemos a nos satisfazer naquilo que tu nos revelas, ao invés de tentarmos fazer explicações que a tua palavra não nos permite fazer. Dá-nos essa paz, ó Deus. Ajuda-nos a compreender essas coisas, para que não tenhamos uma visão de vida a partir de nós mesmos, e sim a partir de Ti, ó Deus. Derrama a Tua graça sobre nós. Livra-nos desse mal, se essa é a Tua vontade. Muda esses tempos que temos vivido, ó Deus, se essa é a Tua vontade, ó Pai. Mas principalmente, fortalece a nossa fé, para que os enfrentemos, sabendo que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. É em nome de Jesus, aquele que sofreu e que nos trouxe paz contigo, que nós oramos. Amém. E agora, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todos vós, povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Uma boa noite, meu querido. Deus te abençoe.